Boa noite, amada igreja. Mais uma vez reunidos, debaixo dessa chuva abençoada para a gente, para falarmos sobre a palavra de Deus, dando continuidade aí ao tema do mês de fevereiro, em que a Jucade trouxe, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o direcionamento de Deus, de inconformados. Inconformados, o presbítero Luciano trouxe no sábado passado uma introdução sobre o que é ser, citou alguns exemplos bíblicos de homens de Deus que foram inconformados com a sua época e com as coisas que aconteciam na sua época. E hoje nós vamos dar continuidade, trazendo um outro ângulo, trazendo uma nova visão, uma outra visão sobre esse tema. E claro, daquilo que Deus preparou para nossas vidas, para essa noite, trazendo uma opção, uma arma espiritual para cada um de nós, e instrumentos para avaliarmos a nossa vida e tomada de decisão também. Então, antes de iniciar, eu peço a oração do meu pastor, por gentileza, para começarmos a palavra. Te bendizemos, Pai, te bendizemos, Senhor, pela tua presença gloriosa entre nós. Te adoramos por esse momento glorioso, já impetrado pelo teu ministério de louvor, por aqui nos reunirmos, por termos os 5 minutos de oração, por termos tido e ainda teremos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora também, Pai, capacita-nos para que recebamos essa palavra como vinda do teu trono, já posta no coração do teu servo, ministro, amado, fugiu a palavra, me ajuda, Yuri Oliveira, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. Amém. O homem está tão ungido que até o nome dele fugiu. Foi boa. Obrigado, meu pastor. Amém. Então, irmãos, inconformados é o tema da Jucade de fevereiro. Luciano trouxe a elucidação do que é. Você que está assistindo agora, que seja abençoado também, que está assistindo pela internet. Se não assistiu, assista a do sábado passado, em que o Luciano já traz, o presbítero traz essa conotação de inconformados. Mas inconformados é aquilo que não se amolda, aquilo que não se conforma, né? É óbvio que dentro desse contexto a gente se insere aqui como igreja, a gente se insere como pessoas, e qual é o motivo de estarmos inconformados ou conformados com alguma coisa. Então, essa é a tônica da palavra dessa noite, e óbvio que todo servo de Deus, quando ouve essa palavra, vai lembrar do texto de Paulo aos Romanos, que dizem: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente sabe que essa conotação é nesse âmbito. Não vos conformeis com este século, não se conformem, não se amoldem, não se deixem pegar a forma deste século. Pelo contrário, através da renovação da sua mente, procurem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é nesse âmbito que a gente vai fazer essa comparação, e Deus quer trazer à tona para a gente nessa noite, nós vamos ter uma oportunidade abençoada de lembrar uma história bíblica muito interessante, que eu também particularmente gosto. A gente já havia estudado ela em um dos estudos aqui do CAT há um tempo atrás, sobre o rei Josias. A gente vai ler essa história e vai trazer para essa conotação alguns posicionamentos que esse rei teve e entender qual era o contexto que ele estava inserido. E aí agora nós vamos abrir, você abre junto comigo, 2 Reis, capítulo 21. 2 Reis, capítulo 21. É só a nível de contexto, tá? Para vocês entenderem, para nós lembrarmos em que contexto estava inserido o rei Josias. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 7 e depois o versículo 16. Então, 2 Reis 21, de 3 a 7 e depois o versículo 16. Amém? Entenderam, né? Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Os céus aí, entenda, não é nada a respeito de Deus, tá? Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome.
Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de esculturas do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Versículo 16. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Bom, esse resumo, esse pequeno trecho que nós lemos aqui, está falando sobre o reinado de Manassés. A gente, se vocês quiserem, depois em Crônicas, quiserem ler um pouquinho mais dos detalhes que ele traz, o livro de Crônicas também traz outros detalhes, por exemplo, que ele se arrependeu depois que ele foi preso, tá? Ele foi preso por um exército, e ele se arrependeu dos seus pecados, e Deus o perdoou naquele momento, naquele instante que ele se arrependeu, tá? Mas a construção daquele reinado, daquilo que ele fez, está resumido naquilo que a gente acabou de ler. Ele tornou a edificar altos altares, ou seja, ele tornou a edificar. Eram altares que já tinham sido derrubados. Ele tornou a edificar altares que o seu pai havia destruído. Ele levantou altares a Baal, fez um poste ídolo, ou seja, ele fez uma imagem daquele ídolo, ele fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, que era o rei de Israel. Se prostrou diante de todos os exércitos dos céus, ou seja, ele adorava, ele se prostrava a outros deuses. Ele serviu a esses outros deuses. Ele edificou altares na casa do Senhor. E aqui o texto, quando traz, ele traz uma referência em lugares em que o Senhor disse que iria estabelecer a sua presença, ou seja, ele estava profanando a casa do Senhor. Ele também deu seu filho como sacrifício a Moloque. Isso lá em 2 Crônicas vocês vão entender e ver o detalhe. Ele deu seu filho como sacrifício, ou seja, estava adorando a Moloque. Então, é um contexto bem pesado, bem difícil de se lidar com isso, mas é um contexto que a gente vai parar e analisar na prática, é um contexto em que esse mundo está inserido. Pode ser que os nomes eles tenham mudado, pode ser que as práticas tenham sido suavizadas com o passar do tempo, mas elas ocorrem. Não há nada novo debaixo do céu, já dizia Salomão. Então não há nada novo debaixo do céu. Tudo que acontece hoje, todas as práticas e todos os pecados que acontecem hoje, eles já ocorreram e foram manifestos de outras formas no passado. E é interessante quando a gente faz esse tipo de analogia e a gente entende, poxa, Manassés, que tipo de rei pecaminoso, que tipo de rei mau. Eu estou inconformado com esse tipo de rei. Mas hoje acontece muita coisa parecida com isso. E a gente deixa passar debaixo dos nossos olhos, a gente se amolda, se conforma debaixo dos nossos olhos, e essa palavra nessa noite vem para nos alertar e trazer esse senso de alerta de que nós não podemos nos amoldar, nós não podemos nos conformar com este século. Primeiro ponto, a gente viu a quantidade de atrocidades que ele fez, ele foi preso pelo exército assírio, depois se arrependeu, é só para deixar dentro do contexto, mas o que seriam altares levantados a outros deuses? Hoje nós vemos uma infinita quantidade, uma infinita variedade de deuses se levantando numa sociedade caída. Nós vemos artistas se tornando deuses de uma geração. Nós vemos escritores se tornando deuses de uma geração, deuses com D minúsculo. Nós vemos famosos, influencers se tornando deuses de uma geração. E por que a conotação não está errada ao ser aplicada? Porque existe uma servidão. Os jovens, alguns adultos e até idosos servindo e entendendo que tudo que essas pessoas falam é lei. Como se tudo que fosse falado seja verdade, que seja proveitoso, que seja bom. E nós sabemos que isso não procede e isso não vem de Deus. Então, quando a gente fala de altares levantados a outros deuses, pode ser que você imagine que no passado as pessoas levantavam de fato um altar e adoravam outros deuses. Na prática, não precisa que seja feito um altar físico para se fazer isso.
só de você levantar o seu coração, de você inclinar o seu coração para algo que não é Deus, para algo que não vem de Deus, e dar a Ele todo o crédito, dar a Ele o direcionamento da sua vida, você está adorando a outros deuses. E essa é uma realidade que a gente tem que encarar. As pessoas prestam culto, sejam eles atores, influenciadores, sejam eles criadores de alguma doutrina ou teoria. Eu já tive a oportunidade, tenho certeza que vocês já tiveram, de conversar com alguém que é tão doutrinado, que é tão enraizado a doutrina, que nada que passe tão óbvio à sua frente, que seja contra essa doutrina, vai parecer real. Parece que vive em um mundo paralelo. Parece que vive em um mundo que não existe, que está debaixo de nossos olhos pela obviedade dos fatos e não aceitam, dada é a sua adoração a uma doutrina, a um influenciador, a um Deus com D minúsculo. E essa é uma realidade que nós também temos que encarar. E cuidar muito dos nossos jovens. A gente tem que ter muito cuidado a respeito de quem nós seguimos, do que nós ouvimos, do que nós lemos. Então, postes ídolos. O que eram os postes ídolos? Era uma materialização da divindade. Eles eram criados, eles criavam monumentos. Nesse exemplo aqui que a gente citou de Manassés, na época que o rei Josias veio, dentro de uma das batalhas que os cavalos venceram, eles criaram monumentos de cavalo porque os cavalos estavam participando da guerra e eles passaram a adorar aqueles monumentos de cavalo. Yuri, existe materialização de divindade hoje? Sim. A nossa irmã Jane estava lá na Bahia um tempo desses. E lá tem uma tradição, por exemplo, de uma fitinha que se você amarrar no seu braço e fizer um pedido, ela vai ficar podre, ela vai ficar preta, ela vai se desfazer e você não pode tirar ela do seu braço, porque quando ela se desfizer, é porque vai se realizar o seu pedido. Né? Então tem muita gente que anda com aquela pulseira fedendo já, podre, feia, mas é porque ela está esperando o milagre dela chegar. E aí os camelôs começaram a ver isso e fizeram umas pulseiras bem fracas. Aí o pessoal achando que estava se realizando mais rápido, só o material que trocou. Mas isso é uma materialização da divindade. Existem pessoas que se apegam a imagens como se aquilo fosse proteger a sua casa, como se aquilo fosse proteger a sua vida, a sua pessoa. Pessoas que colocam até sal na porta para que não entre mal. O pessoal que se converteu recente sabe o que eu estou falando. Para que não entre mal. Isso é materializar uma espécie de divindade. Tem pessoas que colocam toda a sua fé numa imagem, que colocam toda a sua fé em objetos, que colocam toda a sua esperança em coisas. E isso são postes ídolos. Ah, Yuri, tem que ser de 3 metros? Não. Estou dando um exemplo de como as coisas mudam. E às vezes o mundo ele vai suavizando algumas coisas para que fique mais aceitável ou mais tragável para uma sociedade. Estado de servidão, submissão que transcende admiração e se torna um estilo de vida, de obediência a esses costumes. Falta de amor. A gente viu aqui que o rei ofereceu como sacrifício o seu filho. A ausência de amor, como o coração do homem tem se esfriado nessa última geração. Como o coração dos pais tem se esfriado nessa última geração. Então a gente está vendo isso acontecer. Abandono de criança. Pessoas, saiu um seriado, até eu tive o prazer de assistir com o presbítero Luciano, com a presbítera Andriane, sobre tráfico infantil. Existe o tráfico infantil. E existe pai sem amor que entrega o seu filho ou seus filhos para algum valor monetário. Tamanho é o esfriamento do amor no coração dessa sociedade. Então, a gente está vendo um cenário muito parecido com essa época do rei. Adivinhações. Aqui no trecho que a gente leu, fala que ele olhava para as nuvens para tomar decisões. Irmãos, hoje a gente ainda vê
A associação de acontecimentos e fenômenos para tomada de decisão. Parece bizarro, mas existe. Pessoa que usa camisa verde porque diz que se a Lua estiver em contato com o astro X ou o astro Y, o verde é a cor que você tem que usar. E aí, tem programa na rádio que fala todo dia sobre isso. Olha, você... Eu não vou estimular ninguém, tá? Não vou falar o nome de nada, que é para ninguém pesquisar depois, para ninguém se enredar nessa maldade. Você que é de X, olha, a lua está minguante. Isso é um sinal maravilhoso para você. Você vai encontrar o seu novo amor. Aí a pessoa encontra um desgraçado na vida, e como ela ouviu isso na rádio, ela é o meu novo amor. Tá vendo? É isso. Então tem pessoas tomando decisão baseado nisto, igual ao rei Manassés. Ele consultava médiuns, feiticeiros, e hoje existe uma força muito grande para suavizar isso. Não sei se todos já perceberam que isso, olha, nós temos que respeitar todas as religiões, menos a cristã, né? A gente tem que respeitar todas, menos a cristã. Nós vamos respeitar todas as religiões, você tem que entender que o fulano, que o ciclano, está tudo certo. Eu estive em São Paulo, lá tem ano passado, lá tem uma tecnologia nova, que eu não sei quando é que vai chegar aqui, talvez chegue. Que eu vi uma placa escrita assim: traga o seu amor de volta em 7 dias. Ainda não chegou aqui essa, né? Aí tava lá, consulta fulana de tal, mãe tal, tarará, tarará. A gente acha que não tem gente que usa, se tem placa para isso, tem gente que vai, tem gente que consulta, tem gente que vai atrás. Então ainda assim existe, suavizou, mas continua sendo o mesmo pecado, o mesmo erro. Então, dentro desse contexto, o que seria uma inconformidade com isto? Yuri, a gente vai tacar fogo em tudo. Não, isso não é inconformidade. Isso não seria uma inconformidade para a nossa sociedade atual. Mas Josias, esse rei, que a Bíblia, o que me chamou a atenção na outra época que a gente estudou sobre isso, é que ele foi rei aos 8 anos. Isso é algo interessante, né? Ele foi rei, ele foi empossado como rei aos 8 anos. Mas Josias, ele tomou uma série de atitudes muito interessantes que fazem parte de um contexto que a gente quer trabalhar essa noite, de inconformidade. Ele foi depois de Manassés, não foi Josias, tá? Foi Amon, que foi filho de Manassés. E o Amon foi tão ruim, ou foi pior do que o pai dele, Manassés. E depois de Amon veio o rei Josias. A Bíblia diz que ele foi reto, a Bíblia diz que Josias foi reto perante o Senhor e andou em tudo e em todo o caminho de Davi, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, ele tinha uma postura reta, ele foi um rei segundo o coração de Deus, ele foi um rei que obedeceu aos estatutos de Deus. Mas olha que interessante, o primeiro ato registrado no livro de Reis sobre Josias é que ele envia um escrivão dele, um funcionário dele, à casa do Senhor. Eu trouxe o contexto de Manassés para vocês entenderem como é que estava a situação assim que ele foi rei e quando ele começou a tomar as suas atitudes. Então, a terra estava arrasada, existia adoração a vários deuses, existiam postes ídolos levantados, existia sacrifício de criança, existia uma série de problemas e ele estava inserido nesse contexto. Então, um dos primeiros atos que ele fez ao saber de tudo isso, ele pediu que um escrivão dele fosse à casa do Senhor, um templo que havia sido construído e estava totalmente ali deturpado. E ele pede para que esse escrivão vá lá com o propósito de restaurar e reparar tudo aquilo que havia sido feito de errado na casa do Senhor. Então ele começa a entender onde ele estava inserido dessa forma. Ele pede que esse escrivão vá lá à casa do Senhor. E esse, geralmente, é um primeiro passo para todos nós que precisamos reparar ou entrar em algum conserto de nossas vidas, que é analisar os estragos, avaliar os impactos, entender o cenário. Daí a importância de ir na casa do Senhor, porque é o lugar onde a gente é confrontado. É o lugar onde a gente encontra um conceito pré-estabelecido daquilo que é certo e daquilo que é errado, e onde a gente vai confrontar a nossa carne. Se a gente não tiver nisso, a gente vai se amoldar ao mundo, porque ao nascer em uma certa condição, ou em certo lugar, ou inserido em algum grupo social, a gente tem a tendência de achar que tudo que nós fazemos é certo.
de achar que aquilo que nós fazemos é o correto, de achar que aquilo que nós vivemos até agora é a maneira certa de se viver. E daí cria-se o estigma da bolha. É uma bolha em que a gente não é confrontado, é uma bolha que a gente não é direcionado para outro caminho e vive daquela forma numa bolha. Então, pronto. Ele fez isso e pediu para o seu escrivão ir lá. Quando não há esse choque de realidade, não tem confrontamento. E quando tem esse choque de realidades, começam os confrontos, que a gente tende a chamar de confronto do espírito e a carne. E fazem parte do nosso processo de amadurecimento cristão. O pai dele não ensinou, Amon, que foi o pai dele, não ensinou para ele quais eram os preceitos bíblicos, não deu bons exemplos, ele não mostrou qual era o caminho que tinha que ser seguido, e esse era o primeiro contato dele com o que havia acontecido no reinado do pai dele. E aí veja que interessante, 2 Reis 22, de 11 a 13, eu vou ler para vocês. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, isso aconteceu porque esse funcionário encontrou o livro da lei e levou para ele. E ele, quando ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Isso aqui é o rei Josias, tá? Ele pediu para o funcionário ir lá, o funcionário foi lá, viu o que estava acontecendo, estava coordenando todo o reparo lá da casa do Senhor e achou o livro da lei. Ele trouxe o livro da lei de volta e falou, olha, o que está escrito aqui vai te deixar passado. Aí ele leu para ele e quando ele ouviu, ele rasgou as suas vestes. Isso era um sinal de quê? Que a gente já sabe, humilhação, e de entender que ele precisa ser perdoado, de consolo e tal. Então ele ordenou ao rei Ilquias, então o rei ordenou a Ilquias, que era o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto nos está escrito. Veja que interessante. Então ele se preocupou. Quando ele ouviu as palavras da lei, do livro da lei, ele se preocupou. Ele falou assim, cara, tem alguma coisa muito errada com a gente. E a ira do Senhor, o furor do Senhor vai se acender contra, não só contra mim, mas contra os pais, contra toda a Judá. Isso é um primeiro confronto que precisa existir em nossas vidas. E aquele que é inconformado com esse século vai entender o que o rei passou. Ele vai entender que precisa mudar algo. Algo está errado, algo não estava conforme. Então, a profetisa Hulda, quem vai ter filho, quiser uma sugestão de nome, Hulda é a sugestão da profetisa para você colocar no seu nome, no nome da sua filha. Transmitiu um recado que serve de exame para mim e para vocês. Pelo que eu vi, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram essa mensagem para o rei. Em resumo, o que ela quis dizer, trocando essas palavras um pouquinho difíceis, tu vai morrer. Deus está irado com tudo o que aconteceu e tu vai morrer. E aqui é um primeiro teste que a gente tem. Por quê? Quando a gente quer pedir o perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor, humanamente, o que a gente quer pedir de Deus também? Que Ele anule as consequências dos nossos pecados. Humanamente, quando a gente ora de uma maneira que está pensando mais naquilo que vai ser melhor para a gente, humanamente, a gente ora ao Senhor, pedindo misericórdia e perdão, mas pensando, tomara que Ele tire a consequência do meu pecado. Infelizmente, muitas vezes quando nós procuramos de forma errada o Senhor, nós queremos que Ele venha apaziguar a sua ira. Nós queremos que Ele conceda, estenda a sua misericórdia. Sim, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, mas anular as consequências do nosso pecado. Não é assim. Até porque isso não é uma negociação. Isso não é uma moeda. Isso não é um câmbio. Você não deve procurar ao Senhor para pedir perdão porque está com medo da consequência do seu pecado. Por quê? O arrependimento que pensa mais na anulação da consequência do que na restauração do que foi perdido, não é arrependimento genuíno. É remorso. É a pessoa querendo se livrar da consequência.
E aqui eu digo que foi o primeiro grande teste de Josias, porque ele entendeu o que estava acontecendo, ele viu o que estava escrito no livro da lei, se preocupou, ele ficou ali em estado de alerta, consultou a profetisa e recebeu essa mensagem. Olha, vai morrer. E aí, alguém humanamente poderia falar assim, então já que eu vou morrer, então chutar o pau da barraca, vou continuar fazendo tudo errado mesmo, e vida que segue, e o próximo vai ter oportunidade de fazer diferente. Mas não. Quando Josias recebeu esse recado, e poderia se contentar com este resumo, mas ele se inconformou. E aí que vai diferenciar as nossas vidas, o nosso posicionamento como cristãos. Se você se conformar com o pecado, ele vai entrar na tua vida, ele vai entrar na tua família, ele vai entrar em tudo aquilo que você tem próximo e vai destruir tudo. Simplesmente porque você se conformou. Às vezes entra pequeno, às vezes entra minúsculo, às vezes entra com um pensamento, às vezes entra com uma palavra, às vezes entra com uma mínima coisa. Se você se conformar, ele pode, e muitas das vezes ele vai crescer e vai ganhar uma proporção que você não quer para a sua vida. Josias recebeu o recado. A profetisa mandou o recado para ele. Esse aqui eu estou resumindo, tá? Vocês podem ler depois na íntegra, é uma história bem legal, bem interessante. E a primeira atitude dele depois de receber esse recado foi 2 Reis 23, de 1 a 3. Você pode abrir para ler comigo. 2 Reis 23, de 1 a 3. O que diz a palavra? Então Josias deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu esta aliança. Todo o povo concordou, todo o povo participou dessa aliança. Veja bem, olha como é interessante. Ele recebeu um retorno da profetisa que humanamente não seria tão legal de se ouvir, né? Mas é uma coisa da natureza da vida. E a primeira atitude dele foi o quê? Cara, chama todo mundo. Todo mundo precisa saber disso. Chama todas as pessoas daqui, chama o mais velho, chama o mais novo, chama o maior, chama o menor, vamos todos à casa do Senhor. E lá, ele leu. O que ele estava fazendo? Estava dando conhecimento a todos. Ele colocou todos no mesmo patamar de conhecimento. Ele deu conhecimento a todos. E ali, ele assumiu a sua fé. Ele assumiu um compromisso com Deus. Ele fez uma aliança. A isso ele chamou de aliança. Ele deu uma ordem, chamou todo mundo e fez uma aliança. E o povo também foi junto, anuiu com ele essa aliança. Isso aqui, pessoal, mostra uma mudança de mentalidade. E uma pessoa inconformada com este século, ela não vai ser omissa com a sua fé. Uma pessoa que é inconformada com tudo aquilo que existe de pecado neste século, ela não vai ser omissa com a sua fé. Josias, naquele momento, o que ele estava fazendo? Ele chamou todo o povo, ele era o rei. E ele falou diante de todo o povo, olha, a partir deste momento, eu estou fazendo esta aliança. Eu estou assumindo a minha posição de servidão a esse Deus. Eu estou entendendo que o livro da lei é aquilo que rege e vai reger a minha vida daqui em diante. E quantos de nós omitimos a nossa posição de fé? Quantos de nós, conformados com este século, omitimos a nossa posição de fé? Omitimos o nosso posicionamento sobre pecado. E quando eu falo omitir posicionamento, não estou dizendo que é sair gritando para todo mundo, e eu acho que Deus vai chamar os evangelistas para isso, para pregar e anunciar o evangelho, e cada um tem sua função. Mas quando te é dada a oportunidade de se posicionar, não se posiciona. Quando é te dada a oportunidade de falar, de apregoar o evangelho, você se retrai, você se omite.
Ele tomou conhecimento da situação, chamou todo mundo, colocou todo mundo no mesmo patamar de conhecimento, entendeu a posição, e agora ele falou o seguinte: nós vamos recomeçar. E ele recomeçou. E aí, eu vou ler, e depois você pode ler em casa, eu vou ler de uma forma mais rápida aqui, mas você vai ver o que ele fez, e isso aqui chama muita atenção na história de Josias. O pastor está rindo aqui que ele já lembrou, que ele sabe todas as histórias, né? Até a gente tem que surpreender de vez em quando o pastor fala uma mudança de versículo rápida, né, pastor? Olha o que ele fez. É do versículo 7, do 4 ao 7, versículo de 10 a 12. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e os sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta: tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feito para Baal. Mandou tirar tudo que estava sendo feito para Baal. E para o poste ídolo. E para os exércitos dos céus. E queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron. Levou as cinzas dele para Betel. Também destituiu os sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes que estavam lá no templo, fazendo coisa errada, sendo coniventes com coisa errada, ele falou: tira todo mundo, pode tirar. Tirou todo mundo. Tirou todos os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém. Todos os sacerdotes que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas, e a todos os exércitos dos céus. Ele também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale do Cedron, no qual queimou, reduziu a pó e lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para poste ídolo. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse os seus filhos ou filhas, como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, o qual ficava no átrio, os carros do sol queimou. Ele também derribou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor. E esmigalhados, os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro do Cedron. Semelhantemente, ele fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam ele encheu de ossos humanos. Vocês entenderam, né? O teor, se fosse um filme, aqui seria aquele momento do filme de ação que vem aquela música pesada, que Josias, ele entendeu o que estava acontecendo e falou assim: vamos virar tudo. E ele foi pegando do mínimo detalhe aos maiores detalhes. E tirou tudo. Ele fez uma reforma. Ele iniciou uma reforma e fez uma reforma. Veja que interessante. Isso foi um rei que fez há muitos anos atrás, muitos anos antes de Cristo, inclusive. E quando a gente para analisar, basicamente o que ele fez? Tirou todos os utensílios que eram usados nos cultos a Baal e os queimou. Ele destituiu os sacerdotes antigos. Ele tirou os postes ídolos e os queimou. Ele destruiu casas de prostituição e de homens e de mulheres que faziam as tendas para adorar os postes ídolos. Ele tirou objetos de culto, que eram os cavalos que os reis tinham feito para o sol. Acabou com o sacrifício de crianças a Moloque. Esmigalhou e tornou pó. Ou seja, ele destruiu, esmigalhou e tornou pó e levou, vocês perceberam no texto, que ele levou para fora de Jerusalém. Ele não queria que tivesse nenhuma contaminação. Josias, entendendo o tamanho do erro, do pecado, de tudo que estava acontecendo, ele quis se desvincular e fez uma grande reforma. Bom, será que muda muito daquilo que a gente precisa fazer hoje? Será que muda muito daquilo que acontece em nossas vidas? Se a gente parar para analisar, ele tirou os utensílios que faziam as pessoas pecarem. É possível que um objeto hoje, presente em nossas vidas, pode levar uma pessoa a pecar? Tem pessoas que não podem ter celular, infelizmente. Ou em algum momento não pode ter celular, um momento da sua vida. Ele também tirou os sacerdotes antigos. Será que tem pessoas que podem nos induzir ou nos deixar numa situação de pecado? Também acho que sim. Ele tirou os postes ídolos e os queimou. Isso aqui, mais pesado para quem tem imagens, né?
quem se apega a imagens, para quem se apega a utensílios, para quem se apega a mandigas. Ele também destruiu casas de prostituição, lugares onde as pessoas iriam construir objetos de pecado. Aqui também a gente pode imaginar que na nossa realidade existem lugares que são considerados casas de prostituição, casas de destruição de lares, de famílias. Ele acabou com sacrifícios de crianças a Moloque. Ele acabou com tradições erradas. Aqui também existem muitas pessoas que são criadas debaixo de uma tradição errada, muitas vezes, que a pessoa, por um tempo, ela vai assim, fui educado assim, eu cresci assim, na minha família era assim, no meu bairro todo mundo faz isso, na minha escola todo mundo faz isso. Mas ele, o que ele fez? Vocês gostam de sacrificar a criança? Acabou. Então, esse inconformismo de Josias, ele deve servir de exemplo para a gente de como a gente não pode se conformar com o pecado. Às vezes as gerações, as estações mudam, as palavras mudam, mas o pecado é o mesmo. O pecado é pecado desde que existe o pecado. O que muda de lá para cá? A gente vive numa sociedade mais atualizada, mais suavizada. E eles estão tentando empurrar a goela abaixo de mim, de você, de todos nós. Primeiro, que a gente pode pecar. E a gente, tudo bem pecar. Pode continuar pecando. Não existe certo e errado. Essa é uma agenda pesada que está acontecendo nesses dias atuais. Não existe errado. Porque não existe o certo. E aí, meu amigo, fica todo mundo doido. Porque se não tem o certo e errado, que é o parâmetro de decisão do caráter, de formação de caráter de um homem e de uma mulher, se não existe o certo e errado, meu amigo, aí a gente vai voltar à selvageria. Mas é isso que as pessoas querem. E a gente não pode suavizar a convivência com o pecado. A gente não pode conformar. É isso que Paulo diz. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com as práticas deste século. Não vos conformeis com os pecados. Assim como Josias. Pare para pensar. Aquilo que pode estar, seja um objeto, seja uma pessoa, seja um lugar. Se isso está te fazendo pecar, é um sinal de que você precisa fazer uma reforma. E aqui não dá para suavizar, infelizmente. Eu já contei isso uma vez. Assim que me converti, eu vim para cá, para a igreja, não fui criado na igreja, não tive educação cristã, fiz uma porrada de coisa né, na outra igreja, né, que não era igreja evangélica, fiz tudo, nossa, era 3 horas de aula, vocês sabem o que é isso, né? E eu não aprendi muita coisa, mas não era problema das pessoas lá, não, era problema meu mesmo, que eu não estava prestando atenção. E quando eu vim para cá, eu tinha um grupo de amigos que não eram boas companhias. Poxa, mas sei lá quantos anos de amizade você vai se afastar das pessoas porque tantos anos de amizade. Infelizmente, se for necessário, se tiver em jogo a tua salvação, se tiver em jogo a tua integridade com Deus, infelizmente é isso que a gente tem que fazer. Eu me afastei por um tempo, porque eu não tinha maturidade para separar uma coisa da outra. Se eu tivesse com eles, eu ia fazer as coisas erradas junto com eles. E quando eu não estava com eles, eu não fazia as coisas porque eu não estava junto com eles. Então eu ficava meio ali, né? Então eu me afastei, porque eu não tinha maturidade para lidar. E muitos de nós, sabendo que tem uma amizade tóxica, né? Uma amizade que vai te levar para o pecado, deixa ela do lado, convive e aceita. Muitos de nós sabem que tem um programa, um vídeo, uma influencer, uma página que vai te levar ao pecado, que vai te fazer pecar. E o que a gente faz? Vou deixar aqui quietinho e convive com aquilo, até pecar e pecar e pecar e pecar. Então a gente tem que ter muito cuidado. E é assim Josias, ele agiu. Ele entendeu qual era o tamanho do erro do pecado e fez uma reforma, ele se conformou. Então a gente não pode conviver com o pecado. Além disso, Josias, ele fez o que era correto. A Bíblia diz que ele deu a ordem a todo o povo dizendo:
Depois que ele fez toda essa reforma, tá? Imagina a onda que foi quando o rei começou a quebrar tudo e tal, e fez isso e aquilo outro, leu a palavra para todo mundo. Depois disso ele falou assim, deu ordem a todo o povo dizendo, celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta nos dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Correu o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Ou seja, ele começou a corrigir tudo que estava errado. Apagou, jogou ao pó e começou a fazer o que é certo. Ele começou a celebrar a Páscoa do Senhor. Isso é um grande exemplo para as nossas vidas, porque a indignação de muitos, eu sou inconformado com isso, com aquilo, mas a indignação de muitos termina quando ele precisa ser o exemplo. A chateação de muitos termina quando ele precisa dar o exemplo. A inconformidade de muitos termina quando ele precisa dar o exemplo. Quando nos é exigida a tomada de decisão, sempre seremos avaliados pelo discurso e a atitude. Se o seu discurso é um e a sua atitude é outra, seu discurso fica vazio. Fica muito vago. Você, olha, ele está falando sobre isso, mas meu amigo, olhando para a vida dele, nem ele acredita nisso. Né? É interessante isso. Porque uma vez, eu trabalho com comércio, né, com varejo, e aí um fornecedor veio apresentar um produto que era uma solução para criança, para bebê. E aí, dentro da conversa, meu produto é muito bom, para lá, para cá, para cá, para cá. Vendedor, você sabe, né? Vendedor é assim, né, Eduardo? Mas Eduardo é de Deus. Estou falando a verdade, né, Eduardo? E aí eu fiz uma pergunta-chave para ele. O teu filho usa? Aí ele, não. Aí, meu amigo, acaba todo qualquer argumento. Se serve para os outros, mas não serve para você, meu amigo, aí tem alguma coisa errada. E assim é a nossa vida. Se você fala para os outros que a palavra de Deus é a verdade, é isso e aquilo outro, o cara olha para a tua vida, mas rapaz, tá faltando alguma coisa para ti aí. Tem alguma coisa que você precisa encaixar. Talvez tu precise te ouvir. Grava um áudio e te ouve depois a tentar ajeitar alguma coisa. Josias foi um exemplo. E assim, irmãos, a gente tem que ser inconformado. Eu acho que essa tônica, no período do carnaval, por exemplo, que é um período bem complexo, né, de pecado, avultamento de pecado, exposição de muita coisa errada, as pessoas querendo transmitir as suas ideologias. Vocês já perceberam que a cada ano que passa existe uma manifestação forte dos contra-cristãos querendo minimizar a igreja, querendo minimizar e atacar Cristo, como se ele fosse ser atingido por isso. Ele não é atingido por isso. Ele ri dos céus, ele olha toda essa balbúrdia, ele ri dos céus. Mas o que acontece nesse momento? Aqueles que são fracos, aqueles que estão ali meio pestanejando, eles podem cair. E a gente precisa cada vez mais, porque tem pessoas que observam para mim, observam vocês, assim, cara, como é que o Yuri se posiciona nesse ponto? E aí, se eu me posicionar errado ou não me posicionar, é um recado para ele, para essa pessoa que está me observando. Então a gente tem que ter muito cuidado. A Bíblia ainda diz que antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, falando de Josias, tá? Que se convertesse a ele de todo o coração. Josias morreu, assim como morreu Amon, assim como morreu Manassés. Eles foram para o mesmo lugar físico, tá? Eles foram enterrados no mesmo lugar físico. Mas com histórias diferentes. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar em nossas vidas daqui em diante. Quando Deus te chamar, Ele vai te chamar e você vai com a certeza de que você fez tudo aquilo que Ele te chamou para fazer? Quando Deus te chamar, será que vai ficar... É óbvio, né? Que a gente vai para lá, a gente não vai pensar nisso, mas a gente tem que pensar antes. Será que você está fazendo tudo que Deus está te chamando para fazer? Será que você está se posicionando em tudo que Deus está te chamando para se posicionar? Será que você está vivendo tudo que Deus te chamou para viver? É uma coisa a se pensar. E aí,
Josias, depois se vocês quiserem ler a história completa, vale a pena, muito interessante. Em Crônicas também, 2 Crônicas 33. E para finalizar, a gente tem uma reflexão lá de Malaquias 3. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que o serve e o que não serve a Deus. Assim todos nós somos avaliados todos os dias. Entre o justo, não tem 3, é o justo e o perverso. Entre o que serve e o que não serve. Assim nós devemos nos posicionar como justos, como aqueles que servem. Amém? Glória a Deus, Ministério de Louvor. Pode subir.